E as ações dos grandes bancos dispararam de novembro para cá. A gente está falando que as ações do Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco subiram na média desde então pouco mais de 33%. E agora, depois desse rally, elas estão caras? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes de começar, dá um like se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? As ações dos bancos, né, que tiveram forte volatilidade esse ano, são ações que muita gente tem posição, trouxeram um pouquinho de nervosismo, né? Quando o Ibovespa retomou, os mercados retomaram e elas acabaram ficando um pouco para trás. Desde novembro, né, a gente viu um forte rally, uma forte alta, e hoje eu vou analisar um pouquinho, né, trazer algumas sensibilidades em relação a essas ações para falar se elas estão caras ou ainda vale a pena investir nos bancos. E se você tem ação dos bancos, né, ou pretende ter, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou sortear o livro O Investidor Inteligente, tá? O resultado sai na próxima quinta-feira, 9h30 da noite no meu Instagram. Então, para participar é só comentar aqui embaixo se você tem ou não tem as ações ou ação de algum banco, tá certo? Mas vamos lá. Quando a gente pega esse movimento, né? Então, do último dia de outubro, né? O fechamento de outubro até hoje, né? Sexta-feira, quase no fechamento dos mercados, o que a gente vê? Itaú subiu 33,6, Bradesco 32,1, Banco do Brasil 29,2 e Santander 39,3. A gente está falando aqui de uma média de rentabilidade, tá? Pouco mais de 33%. Quando a gente compara com o Ibovespa, a gente vê uma alta de 22,1%, ou seja, né, os bancos tiveram um grande peso nessa retomada da Bolsa. E uma coisa importante, né, para o investidor olhar. Primeira coisa, lembra, eu já falei muito aqui de top-down, né, a visão do macro para o micro. Nesse momento, né, o que a gente está vendo é um movimento global, tá? Os mercados, os ativos, eles não são muito descorrelacionados, eles têm movimentos muito parecidos. Então, isso é importante olhar e eu vou mostrar aqui em relação a outros ativos como esse movimento aconteceu. Quando a gente começa a olhar para a Bolsa nossa, para a Bolsa Brasil, né, a gente está falando de empresas que estão atreladas a commodities e a serviços financeiros, bancos, né? Ações de valor. São ações que são negociadas em múltiplos em nível baixo, tá? Então, não são empresas de crescimento, mas são empresas de alguma forma já estáveis. Versus, né, empresas de growth, de crescimento forte, que estão atreladas à tecnologia, ao novo mundo, tá? O que aconteceu no mundo? Eu falei aqui, né, bastante. De abril até outubro, as empresas de crescimento atreladas a esse mundo novo tiveram forte alta, enquanto as empresas de velho ficaram para trás. Na virada do mês, né, tivemos as eleições nos Estados Unidos, redução de tensão com a China, volta do fluxo dos países desenvolvidos, a gente viu um mercado, né, muito focado, fazendo a rotação, né, tirando dinheiro dessas empresas de tech e e-commerce, por exemplo, e indo para velho. Então, quando a gente olha para as empresas, muita gente me pergunta o que está acontecendo com o VEG, por exemplo, com Magalu. São empresas de crescimento. Quando a gente pega o mesmo período, né, VEG caiu 6,6%, Magalu caiu 6,8%, a XP, né, que é listada lá fora, em dólar, caiu 12%. Então, está acontecendo um fluxo de migração do dinheiro dessas empresas para as empresas de velho invest que ficaram paradas, tá? Que foram negociadas a múltiplos baixíssimos e ficaram paradas por muito tempo. Não significa que essas empresas são ruins, elas que estão caindo de forma alguma, mas é um movimento macro, né? Um movimento que não está acontecendo só no Brasil. Europa, Estados Unidos, Ásia, é muito pautado nos grandes investidores e como está a cabeça dos grandes gestores globais. Então, acho que esse é o primeiro ponto para se entender. Essa alta dos bancos está inserido nesse movimento. Mas vamos olhar aqui, e aqui eu peguei, né, as ações dos 4 bancos, tá? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. O valor de mercado e o valor de mercado do Itaú, eu já retirei o stake da XP, tá? Então eu estou fazendo o múltiplo apenas com o valor de mercado, desconsiderando o valor de receita, de lucro, né, e de market cap que o Itaú tem na XP, para deixar a conta mais fair, tá? E aqui eu pego o lucro das empresas, né, até 2019 e 2021. Eu faço uma estimativa aqui, uma conta bem simples, para a gente entender
O que pode acontecer? Então, terceiro trimestre, a gente já viu uma estabilização, uma melhora dos resultados em função da redução daquelas provisões extraordinárias, né? No quarto trimestre a gente deve continuar com esse movimento. Coloquei aqui um aumento no resultado do quarto trimestre, né, em relação ao terceiro, entre 10% e 15% para os bancos. E deixei estável, né, esse nível de lucro para 2021 inteiro. Tá? Então, quando a gente pega aqui o lucro de 2021, como vocês estão vendo aí, isso é só um exercício, tá, que eu estou fazendo aqui com vocês. Itaú, se a gente pensar num lucro de 22, Bradesco, 20, Banco do Brasil, 13,5 e Santander, 15,6, tá? A gente vê no consolidado uma queda de 17% no lucro dos 4 bancos, né, somados. E quando a gente olha para o consolidado, né, do múltiplo preço-lucro, que nada mais é do que dividir o valor de mercado pelo lucro da empresa, né, quanto maior, mais caro, quanto menor, mais barato, o que a gente vê? A gente vê um múltiplo de 10,3 vezes, tá? Ou seja, é descontado, é barato para 2021, considerando uma queda de lucro consolidada de 17% em relação a 2019 ainda, tá? Então percebam que eu estou fazendo um exercício aqui, mantendo algumas premissas negativas, tá? Não são nem essas aqui que eu considero que são fair, mas estou estressando um pouquinho mais o modelo para ver como essas empresas reportariam lucro e qual o múltiplo negociado. Versus, né, quando você pega, então, mesmo depois dessa alta toda, a gente está falando aqui de um múltiplo de 10 vezes, um pouquinho mais de 10 vezes, comparado com as empresas de growth, né, que estão sendo negociadas entre 80 e 120 vezes, é super descontado, mesmo com essa retomada. Existem muitos outros fatores, né, que podem ajudar ainda os bancos, né? Eles estão cada vez mais se colocando e crescendo no mundo digital. Então, ninguém imaginou, né, que o Itaú e o Bradesco, o Santander ficariam parados esperando os bancos digitais tomarem os mercados deles. Não, eles estão sendo muito rápidos, né? O Itaú inclusive vai fazer a venda do ativo da XP, né, ou parte deles, para se colocar ali de fato como um concorrente. Eu fiz uma outra sensibilidade aqui, então eu coloquei nessa tabela aqui, fiz o que seria o múltiplo para 2021, considerando 30% de desconto, né, 30% de queda em 2021 do lucro em relação a 19 ainda, 20% e 10%, tá? E o que a gente tem? Então a gente tem que, vamos considerar aqui que o lucro dos bancos ainda consolidados fique 30% abaixo em 21 de 2019. Tá? A gente está falando com um múltiplo aqui de 12 vezes, 12,2 vezes. 20%, 10,7% e 10% vai num cenário um pouco mais positivo, mas não é nada agressivo, né? Então tem muita coisa ainda positiva para acontecer, né? Esse ano foi um ano que eles não puderam distribuir dividendos. Eles têm uma reserva grande de provisões que eles fizeram extraordinárias. Isso pode ser revertido em 2021 e gerar um dividendo adicional aí bem gordo para o acionista. Então a gente viu aqui que mesmo com esse rally, né, de 33% ou pouco mais, os bancos estão descontados. Esse movimento faz parte do movimento global, né, de troca de ações atreladas à tecnologia para velho investe, tá? E mesmo, né, a gente viu aqui, entre 9 vezes e 12 vezes lucro para 2021. Ou seja, os bancos ainda são muito atrativos, tá, pessoal? Lembrando que eu vou sortear um livro, né, o Investidor Inteligente, para quem quiser participar. É só comentar aqui embaixo, o sorteio acontece 9h30 da noite no meu Instagram, na próxima quinta-feira. E se você gostou desse vídeo, dá um like e até o próximo.